Essa questão aqui que eu vou resolver agora é do Enem de 2016 aí de primeira aplicação, que cobrou diretamente o conceito de Durkheim. O enunciado mais o comando da questão diz o seguinte: o texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na. Se você acompanhou a aula do início ao fim, você vai lembrar de eu falar que o principal objetivo de Emile Durkheim era fazer da sociologia um conhecimento científico com o mesmo rigor de investigação das ciências exatas. Deveria ter essa objetividade do conhecimento e da conduta para poder ter a análise social do mesmo modo que você tem o mesmo rigor de investigação das ciências exatas. Por isso que a resposta certa é a alternativa D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Essa alternativa ela responde o comando e está associada com o texto. Mas você tem que lembrar que o Enem é uma prova feita para o ensino médio. O Enem vai colocar formas de você saber acertar a questão sem lembrar diretamente do conteúdo, porque a resposta vai estar no texto. Porque o ensino médio desigual no Brasil vai ter gente que nunca ouviu falar de Emile Durkheim, enquanto vai ter gente que já viu no ensino médio. Então o Enem traz essa pegada para você conseguir resolver a questão sem diretamente saber o conteúdo. E é isso que acontece com essa questão. Se você analisar o texto, você consegue eliminar as alternativas até conseguir chegar na alternativa certa. Vamos fazer isso agora. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar a luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em todas as questões não levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Daqui até aqui praticamente não falou nada, então você pode eliminar essa parte, não vai te ajudar a resolver a questão. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Isso aqui você já vai conseguir utilizar para responder às alternativas. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O que ele está falando? O que ele está dizendo com essa parte? Questão de generalização, de conhecimento partido do indivíduo, da questão subjetiva, não é suscetível de nenhum tipo de prova. Conhecimento empírico em si não está sendo comprovado por essa parte do texto. Então você tem que ter o quê? Fazendo análise textual, objetivando a competência e habilidade que essa questão pedia. Ela estava falando para você ter uma análise do texto, identificar essa questão do texto para poder conseguir resolver essa alternativa. Aqui ele falou que intuições rápidas não é com exames sumários e nem por intuições rápidas que você vai conseguir chegar a descobrir leis de uma realidade tão complexa. Não é pela sua intuição, pelo seu conhecimento que você vai conseguir chegar à objetificação do conhecimento, ao conhecimento analítico proposto da realidade, proposto aí pelo conhecimento sociológico. Agora, quando você faz essa análise do texto, tem essa compreensão textual, você volta pro comando novamente. O que o comando está pedindo? O texto. Está falando no texto? Então a resposta está no texto. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na vinculação com a filosofia como um saber unificado. Eu te pergunto, você consegue ter correspondência com essa alternativa no texto? Você consegue validar essa alternativa no texto? Qual que é o objetivo de Durkheim? É construir uma sociologia que está baseada na vinculação com a filosofia como saber unificado, como saber único. Não dá para afirmar isso no texto. No texto não tem nenhuma conexão que você consegue fazer com essa alternativa para poder vincular ela com essa resposta. Então ela está errada.
A letra B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Olha essa palavra. Intuitiva. Olha no texto. Não é com exames sumários e por intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. O texto já está negando essa alternativa. Emile Durkheim não propõe isso com a nossa análise textual. Porque se você reunir percepções intuitivas para a demonstração, você não vai garantir aí o conhecimento científico, não vai garantir aí a construção da sociologia com base nos preceitos de Emile Durkheim. Então essa alternativa, ela também está errada. Partindo aí para a alternativa C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. O que o texto fala? Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Não dá para você marcar essa alternativa, porque ela está falando de hipótese subjetiva. E de acordo com o texto, se você tiver generalização, se você tiver essa questão de subjetividade partindo do indivíduo, ela não constitui o objetivo da sociologia fundamentada em Emile Durkheim. Porque o conhecimento baseado na sociologia de Emile Durkheim, deve ser fundamentado com o rigor de investigação das ciências exatas. Então, essa hipótese subjetiva, não dá para você validar essa alternativa de acordo com o texto. Então, você consegue eliminar de acordo com essa análise textual. Vamos pular a alternativa D e para a alternativa letra E. Incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Me fala onde você consegue validar essa alternativa no texto. O texto, em algum momento, fala de engajamento político, fala que para você ter esse objetivo da sociologia de Emile Durkheim, ela é construída com base em conhecimento alimentado pelo engajamento político. Você não consegue validar essa alternativa no texto. Isso aqui é um caso de interpretação. Você está interpretando o texto subjetivamente. Você está inferindo do texto coisas que não estão nele. É isso que é a questão de interpretação. Você tem que fazer uma análise textual fundamentada nas competências e habilidades necessárias para resolver essa questão. Gabarito letra D. A adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Essa alternativa é a única que responde o comando e é validada no texto. Você consegue validar essa alternativa quando você tem essa análise aprofundada do texto. Não é fácil você ter essa distinção, não é fácil você identificar essa alternativa. Por isso é mais fácil, às vezes, você eliminar a alternativa errada do que você encontrar a alternativa certa. E essa competência e habilidade necessária para resolver isso é muito difícil você ver no ensino médio. E é por isso que se você estudar para uma prova de ensino médio, e você estudar para o Enem, não é a mesma coisa, porque o ensino médio você é cobrado decoreba de conteúdo, decoreba de conhecimento, e no Enem não é isso. Vai ter gente que é especialista em questão da sociologia, tem professor de sociologia que faz o Enem, mas nem sempre isso vai garantir que ele vai acertar essa questão, porque se ele ficar nessa questão de decoreba do conteúdo, talvez ele pode não resolver essa alternativa baseado no comando, se ele não incorporar essa competência e essa habilidade. Cursinho pré-vestibular que ensina conteúdo tradicional e não mostra a aplicabilidade do conteúdo no Enem, esse cursinho não tem compromisso com a sua aprovação. Ele tem compromisso com o seu dinheiro. Porque quanto mais tempo você demorar para ser aprovado, melhor. Você vai gastar mais com cursinho pré-vestibular. Essa é a lógica.
Então, se você estudar do mesmo jeito que estuda no ensino médio, ver conteúdo tradicional e não ver a aplicabilidade do conteúdo que nem eu estou te mostrando agora, essa análise textual para você distinguir as alternativas, você não vai se dar bem do Enem. Você pode saber tudo de filosofia, de sociologia, de ciências humanas, de linguagens, mas você tem que saber como é cobrado, como essa alternativa vai cair no Enem. A questão também é de linguagens. Linguagens é a prova mais desconhecida que a gente tem dentro do Enem. Todo mundo fala que linguagem é interpretação e tal, mas essa interpretação é meio que subjetiva. Você tem que incorporar a competência e a habilidade necessária para resolver essa questão. E largar de decoreba de conteúdo tradicional. É bom saber conteúdo tradicional? Sim, mas você tem que saber esse conteúdo direcionado para resolver as questões. Porque conteúdo tradicional, principalmente cursinho pré-vestibular que só passa isso, ele tá te treinando para o texto do Enem. Ele não tá te treinando para resolver as alternativas. Aí imagina o seguinte, vamos pegar aí literatura, por exemplo. Você vai ver aí várias fases aí em questão de períodos literários. Pega o romantismo. O que você vai ver no romantismo? Vai ver aí questão das três fases do romantismo, que é a fase candoreira, a fase indianista, a fase mal do século. A ideia do romantismo é de exaltação das coisas. Exaltação, por exemplo, aí da figura indígena, certo? Questão aí da expressividade do herói nacional, que é visto aí pela figura indígena. Aí caiu a questão no Enem e a alternativa, o comando é: o texto conjuga lirismo e violência por meio de seus procedimentos argumentativos. O elemento que singulariza o procedimento de construção textual é. Ou então, a singularidade da expressão lírica é manifestada por meio da. Eu te pergunto, você entendeu o que eu acabei de te perguntar? Se você não entendeu nem a pergunta que eu te fiz, que eu peguei de enunciado de Enems passados, como você vai usar o conteúdo tradicional para conseguir resolver essa questão? Não tem como, você tem que incorporar competência e habilidade para resolver a prova do Enem. E o Enem te possibilita acertar a questão sem diretamente saber o conteúdo. Você tem que saber as competências e habilidades previstas na matriz de referência do Enem, ter essa análise aprofundada do texto para validar a alternativa com o comando com o texto. Certo?